Jair Bolsonaro cresce 3 pontos e Lula se mantém estável na mais recente pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista tem 47% das intenções de voto contra 32% do presidente do PL. É uma diferença de 15 pontos. Em julho, a distância era de 18 pontos. Jair Bolsonaro tinha 29 e Lula os mesmos 47. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%, Simone Tebet, do MDB, com 2%, Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Não pontuaram Roberto Jefferson, do PDT, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic, do União Brasil, Emael, da Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo e Pablo Marçal, do PROS, que já retirou a candidatura. Brancos e nulos somam 6% e 2% não responderam ou não souberam responder. Considerando apenas os votos válidos, excluindo, portanto, brancos e nulos, Lula tem 51% e Jair Bolsonaro 35%, mas não é possível apontar uma vitória do petista no primeiro turno, já que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes aparece com 8% e Simone Tebet com 2%. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula tem 40%, Bolsonaro 28%. Neste caso, Ciro Gomes tem 2% e Simone Tebet 1%. Brancos e nulos são 6% e 22% não souberam responder. No eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 37%. Em julho, essa diferença era um pouquinho maior. O petista tinha 55% e o presidente 35%. Alguns recortes dessa pesquisa, né? Lula lidera entre os eleitores que receberam até 2 salários mínimos por mês, tem 55% contra 23% de Jair Bolsonaro e também se mantém à frente entre os que receberam o Auxílio Brasil, 56%, e os moradores do Nordeste com 57%. Jair Bolsonaro tem melhor desempenho entre os que ganham entre 5 e 10 salários mínimos, 47% contra 34% de Lula. Entre os evangélicos, o presidente tem 49% contra 32% do petista. E Jair Bolsonaro ainda lidera no Norte e Centro-Oeste. Ainda de acordo com essa pesquisa do Datafolha, 75% dos eleitores se dizem totalmente decididos em quem vão votar em outubro. Esse número vem avançando. O eleitor vai aos pouquinhos se decidindo e é um percentual bastante alto se a gente considerar, por exemplo, como estão os eleitores em relação aos governos estaduais, a decisão que envolve a escolha desses governadores. Esse número agora, 75%. Em julho, eram 71%. A certeza maior está entre os eleitores de Lula. 83% afirmam que estão totalmente decididos. Entre os eleitores de Bolsonaro, esse índice é de 80%. No geral, entre os que ainda podem mudar o voto, os percentuais são maiores entre as mulheres, 29%, e também entre os jovens de 16 e 24 anos, esse percentual é de 36%. Aliás, os números vão se casando, né? A grande maioria dos eleitores de Lula já decidiram o seu voto, e esse é um desafio crucial para o presidente a partir de agora, porque ele tem, de fato, tirado diferença. Segundo o Datafolha, era de 21% a diferença 2 meses atrás, 1 mês atrás era de 18% e agora de 15%. Então ele tem tirado uma diferença à razão de 3 pontos por mês, o que é muito pouco. Ele precisa necessariamente roubar votos de Lula. Ele precisa que eleitores de Lula mudem de ideia e decidam votar nele. Só que essa diferença tem sido reduzida na base do crescimento do próprio Bolsonaro. A intenção de votos em Lula está cristalizada. Ali na casa dos 47, 48, na pior das hipóteses, 46, portanto, dentro da margem de erro. Já é assim há 1 ano. Falta 1 mês e meio para a eleição. Então, se há um desafio à campanha de Bolsonaro a partir da semana que vem, quando a campanha chega à TV e ao rádio, é inverter votos, tirar votos de Lula e transferi-los para ele. Não é uma missão muito fácil de ser realizada, mas é necessária se o presidente quiser ser reeleito. Entre os candidatos, aí mais um grande desafio para Bolsonaro, o presidente tem o maior índice de rejeição. 51% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Lula é o segundo mais rejeitado, só que bem atrás, 37%. Em seguida vem Roberto Jefferson e Ciro Gomes, ambos com 25%. Datafolha ouviu 5.744 eleitores
em 281 municípios entre os dias 16 e 18 de agosto. Esse número é importante, tá? Geralmente as pesquisas vinham ouvindo 2.000, no máximo 2.500 candidatos, eleitores. O Datafolha ouviu quase 6.000. Então é uma pesquisa que tem um alcance muito grande e a possibilidade de ela trazer números equivocados diminui consideravelmente. Nível de confiança de 95%. E a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR 09404/2022. Já tem vários ouvintes mandando mensagem para cá dizendo: nossa, a gente está na expectativa pelo debate, viu? Oh. Porque a coisa está esquentando e os ânimos estão também, né, ficando mais exaltados. Bom, o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, chama atenção para o cenário em Minas Gerais, no estado onde Lula lidera. Romeu Zema tem ampla vantagem sobre o candidato Alexandre Calil, apoiado pelo petista. O Zema, ele não é apoiado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem candidatura lá e o Zema tem um candidato, que é o Luiz Felipe Dávila, que tem 0% na pesquisa, né? Mas é um candidato mais liberal, é um candidato mais vinculado, digamos assim, às ideias, ao campo político. Estou falando aqui muito genericamente, tá? Mas vamos lá, né? Mais à direita, o Partido Novo, né? Do que é o Lula. O Zema é um crítico duríssimo do PT, tem o Partido Novo, etc. Então, é muito estranho, né? Você imaginar que o Lula tenha 20% de vantagem em Minas Gerais, né? Mas o seu candidato só tenha 23% contra 47% de um candidato claramente à direita e claramente liberal, que é o Romeu Zema. Carla já falou aqui, né? Expectativa para o debate no dia 28, primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, não nesse domingo aqui, já no outro, às 9h da noite, encontro promovido por uma rede de emissoras aqui no Grupo Bandeirantes, também em parceria com a TV Cultura, o Jornal Folha de São Paulo, o Portal UOL, além do Google. No Grupo Bandeirantes, força e credibilidade de todos os nossos veículos. A Band, TV aberta, Rádio Band News FM, a Rádio Bandeirantes, o Band News TV, além de todas as nossas mídias digitais. Ontem tivemos o sorteio realizado entre os partidos, com a direção aqui deste debate, para definir o posicionamento dos candidatos, onde não estarão político, colocados. Né? Físico. Exatamente. E aí, Lula e Bolsonaro estarão exatamente lado a lado, né? Nos púlpitos colocados ali. São 6 candidatos confirmados, a gente até já coloca ali na nossa tela. Presenças confirmadas, portanto, do atual presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, candidato pelo PT, também presença confirmada, do candidato pelo PDT, Ciro Gomes, a candidata pelo MDB, Simone Tebet, também com presença confirmada, Luiz Felipe Dávila, do Novo, e ainda Soraya Tronic, do União Brasil. São 6 candidatos que estarão presentes no debate. A ordem é a seguinte, quem está nos vendo pelo YouTube está vendo. Luiz Felipe Dávila fica na extrema esquerda. Curioso, né? É curioso. Mas a esquerda fisicamente falando, a esquerda de quem entra, né? Do ponto de vista dos candidatos, ele está à direita. À direita, é verdade. Mas vamos lá, para ficar mais fácil para quem está assistindo na TV. Luiz Felipe Dávila à esquerda. E aí seguem Soraya Tronic, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Ciro Gomes fica na extrema direita. E ficou muito interessante depois dessa série de pesquisas, né, a situação dos candidatos, porque Bolsonaro não pode mais se dar o luxo de não comparecer ao debate. Não pode. Ele precisa do debate para tentar virar votos. E no caso de Lula, o não comparecimento seria a quebra de algumas promessas, né? Porque o petista disse que iria aos debates caso fossem feitos pools de emissoras, o pool foi feito. Uhum. Ele iria se Bolsonaro confirmasse a presença, até aqui está confirmada. Portanto, a nossa expectativa é que estejam todos ali. Será um grande momento. E como essas pesquisas apontam também, indicam para as próprias campanhas qual a estratégia de cada um deles nesse debate. Quando a gente fala aqui que o grande eleitor que pode ainda mudar o voto, a gente estava falando há pouco, mulheres e os jovens. Esses são os maiores percentuais de quem ainda está disposto a mudar de voto. Então isso certamente direciona os discursos e as campanhas a partir de agora, né? Bom, Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a confusão envolvendo um youtuber na saída do Palácio do Alvorada. O caso aconteceu ontem, quando Wilker Leão, que é cabo da reserva do Exército e tem o hábito de provocar os apoiadores do presidente, chamou o presidente de Tchutchuca do Centrão. É nesse momento que Bolsonaro sai do carro oficial, puxa o youtuber pela camisa e tenta pegar o celular dele dizendo que quer conversar.
Tchutchuca do Centrão! Ó a tchutchuca do Centrão lá! Tô aqui todo dia pra te combater, safado! Bora. Você é vagabundo! Você quer falar comigo, presidente? Fala comigo! Sim! Fala comigo, presidente! Vem cá, vem cá! Oxi! Vai! Não! Eu quero falar com você! Tá maluco, é? Vocês estão loucos! Sai daqui, tá ao vivo! Vocês vão ver! Pega o telefone! Você vai fazer o quê? Tá maluco? Sai daqui! A imagem é do G1. Estava cobrindo essa manifestação aí perto do Cercadinho. Depois da confusão, Bolsonaro conversou com Wilker Leão por alguns minutos e seguiu para a base aérea de Brasília, onde viajou para São José dos Campos. Já no interior paulista, o presidente voltou a exaltar a queda no preço dos combustíveis e a melhora nos índices econômicos. Os números da nossa economia são um dos melhores do mundo. Até mesmo os nossos combustíveis, nós conseguimos baixar de preço com a ajuda da Câmara e do Senado. Tomamos a inflação. Pode ter certeza, o Brasil está condenado a dar certo. Seguindo aqui com a agenda dos candidatos, Lula está em Minas Gerais, onde busca votos no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Em Belo Horizonte, participou de um comício e voltou a disparar contra Jair Bolsonaro. Nós estamos enfrentando uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico. Uma pessoa que acha que a polícia tem que matar e não que prender. Que acha que tem que vender arma e não vender livro. É exatamente o contrário do que nós queremos. Na chamada terceira via, Simone Tebet e Ciro Gomes seguem mirando o eleitorado em São Paulo. Em sabatina na Associação Comercial, o candidato do PDT reforçou a necessidade de debate para viabilizar uma reforma tributária e defendeu ainda a renegociação da dívida de empresas e consumidores para incentivar o consumo e gerar empregos. Já Simone Tebet visitou a Ordem dos Advogados do Brasil e disse que, caso eleita, vai propor o fim da reeleição para presidente. Segundo a senadora, a possibilidade de recondução ao cargo por mais um período facilita negociatas e escândalos de corrupção. Bem-vindo ao clube, a Simone, né? Uhum. Não tem candidato que se apresente ali para governo de estado, para prefeitura, que fale, eu pretendo me reeleger. Não tem. E aí todos, 4 anos depois, acabam tentando se reeleger. É um negócio impressionante. Bom, já falamos aqui sobre o debate, a gente vai agora para os demais destaques desta sexta-feira. O STF decide que a nova lei de improbidade pode ser aplicada a casos ainda em andamento e abre caminho para a candidatura de políticos que não tiveram os processos encerrados. Márcio Rocha. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei de improbidade administrativa não será aplicada em processos já transitados em julgado, ou seja, que não possuem mais a possibilidade de recursos. No entanto, a maioria dos ministros da Corte decidiu que as mudanças feitas na legislação podem ser aplicadas em processos em andamento e podem beneficiar os réus que tenham sido condenados de forma culposa, sem a intenção de cometer a ação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu que a nova legislação não pode retroagir para beneficiar condenados pela lei antiga em casos sem direito a recurso e foi seguido pela maioria dos colegas. Durante o julgamento, a ministra Rosa Weber afirmou que a retroatividade mais benéfica ao réu é um princípio exclusivo do direito penal. Merece interpretação restritiva, circunscrita ao direito penal. Acusado de assédio e estupro, o vereador Gabriel Monteiro tem um mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente tem os detalhes chegando agora com a Gabriela Souza. A bancada Federação, formada por PSOL e Rede, entra com pedido de impugnação do registro da candidatura a deputado federal de Gabriel Monteiro depois da cassação do mandato dele de vereador. Será a segunda ação protocolada no TRE. 48 vereadores votaram para que Monteiro fosse cassado ontem na Câmara Municipal do Rio por quebra de decoro parlamentar. Somente o próprio vereador do PL e Chagas Bola, do União Brasil, votaram contra. No relatório do Conselho de Ética, o vereador é acusado de editar e manipular vídeos, violar o Estatuto da Criança e do Adolescente e cometer crimes sexuais e agressões e intimidações. A sessão durou cerca de 6 horas. O relator do processo, Chico Alencar, do PSOL, citou o jornalista
jornalista Ricardo Boechat ao criticar as ações de Monteiro com uma gravação de um vídeo de sexo com uma jovem de 15 anos. Vale sempre a pergunta e eu me reporto ao grande jornalista Ricardo Boechat. Diante de situações de abuso contra crianças, contra mulheres, ele sempre fazia a pergunta: e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? Deu para entender? Ele diz, cito aqui o grande jornalista Ricardo Boechat, diante de situações de abuso a crianças, de abuso a mulheres, ele sempre fazia a pergunta: e se fosse a sua mãe? E se fosse a sua filha? Uma pergunta que, sim, tem que tocar fundo nas pessoas, mas que nem deveria ser feita. Ninguém precisa ter filha, todo mundo tem mãe, mas ninguém precisa ter uma filha em casa para entender a gravidade de um caso como esses, né? Isso deveria ser universal. Bom, mudando de assunto, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, um dos mais movimentados do Brasil, vai passar a iniciativa privada. Pelos próximos 30 anos, o terminal será administrado pela empresa espanhola Aena Desarrollo, que venceu o leilão realizado ontem pela Agência Nacional de Aviação Civil. Como é que fala o nome? Aena Desarrollo. Eu falei Desarrollo, mas Desarrollo seria... Eles estavam em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires. Não, mas se bem que os Desarrollo. espanhóis também falam assim, né? Chiando bastante. Aí ele fala xin. Assim. É, Ah, é? É. Desarrollo. Minha novia Chandra. Ah, tá. Mas Desarrollo é com L mesmo. Desarrollo. Mas virou a Aena, né? Aena, pronto. Já. Aena, tá fácil. bom. A oferta, que foi a única feita nessa quinta-feira, foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais, com ágio de 231%. A companhia vai gerir ainda outros 10 terminais, localizados no Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. O diretor executivo da Infraway Engenharia, Thiago Níquel, estima um prazo de 5 anos para a execução de obras de expansão no aeroporto de Congonhas. A prioridade, segundo ele, deve ser o conforto dos passageiros. No caso específico de Congonhas, que é um aeroporto que tem muita complexidade, essas melhorias vão ser vistas em 60 meses, ou seja, 5 anos. A gente vai ver um passageiro sair daquela posição de nível de serviço baixo dentro do aeroporto, ou seja, com pouco espaçamento entre passageiros para ter mais espaço, mais confortável. Então é difícil porque Congonhas está encravado no meio da cidade de São Paulo, que cresceu demais e verticalmente do lado, né, do aeroporto. Como expandir, né? É difícil. Pelo jeito que especialistas dizem, né, que Congonhas tem que meio que ser desmontado e remontado ali dentro naquele espaço que já existe. Sabe, uma rediagramação do aeroporto? Vai ser fácil, hein? Tem alguns galpões vazios ali, o galpão da antiga Varig, a VASP, mas não é um espaço muito amplo e não conversa hoje com o terminal, né? Por isso a necessidade de você fazer tudo de novo. A ver. É bom a gente ficar de olho, porque a Sheila lembrava aqui que uma empresa assumiu a administração do Galeão no Rio de Janeiro e entregou de volta um ano depois. Entregou de volta, né? Exatamente. Tanto que Galeão e Santos Dumont vão ser leiloados de novo, vão passar por esse processo de novo no ano que vem, ficou para 2023. Então chegou a passar, né, por esse mesmo processo, mas a empresa devolveu. Me chama muito a atenção quando há leilões desse tipo, com apenas uma empresa no final das contas, né? Porque a outra empresa, se não me engano, era a CCR, né? Era a CCR, a outra empresa retirou. Via Mobilidade. Era Via Mobilidade, será? Para quem está em São Paulo, Via Mobilidade... Explica a piada aí. Gente, para quem está em São Paulo, a Via Mobilidade assumiu uma parte dos trens de circulação que eram administrados pela CPTM, são trens metropolitanos, né? São trens em São Paulo e o serviço piorou muito, né? Depois dessa concessão. Então a gente estava morrendo de medo, na verdade. Mas no final das contas, essa proposta foi retirada. Então ficou uma empresa apenas, essa Aena, que saiu vencedora, evidentemente. Mas sempre me provoca muito estranhamento que um processo desse porte, que pode ser tão interessante para as empresas, né? Congonhas é a joia de ouro de todo esse bloco aí, que tem apenas uma empresa interessada. Mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir o André Coutinho, que conversou com vários especialistas e tal, para trazer exatamente qual é a visão e o que a gente pode enxergar de melhorias para o aeroporto de Congonhas e para esses outros todos que estavam nesse bloco. Não foi o único bloco, né? Que foi a leilão ontem. A empresa que devolveu o Galeão foi a Rio Galeão, que era controlada pela Changi Airport. A Changi Airport é uma empresa de Singapura. Só para não ficar faltando essa informação. E aí, nesse mesmo leilão de ontem, o Bloco Aviação Geral, formado pelos aeroportos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e o Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, ficou com a XP.
A proposta foi de 141 milhões de reais. Já o Bloco Norte 2, com os aeroportos de Macapá, no Amapá, e Belém, no Pará, teve uma disputa acirrada entre a francesa Vinci Airports e o consórcio Novo Norte Aeroportos. No final, o leilão foi vencido pelo consórcio Novo Norte pelo valor de 125 milhões de reais. A partir de agora, mais de 90% do tráfego de passageiros no Brasil será feito por aeroportos sob a administração privada, o que muda bastante esse cenário, né? Mas a gente vai ter de conferir como serão essas obras, se de fato haverá todas as melhorias e investimentos aguardados. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar mais com o André Coutinho, apresentador do Partiu Band News, que ontem se debruçou, acompanhou de perto esses leilões, aí vai trazer mais informação e detalhar para a gente. Mais 4 capitais passam a contar com a tecnologia 5G a partir da semana que vem. O destaque é de Cristiano Pinho. A partir de segunda-feira, as cidades do Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas e Vitória estarão com o sinal do 5G liberado. A ativação foi definida ontem durante reunião do grupo criado pela Agência Nacional de Telecomunicações para cuidar do assunto. A rede já funciona em Brasília, São Paulo, Curitiba, João Pessoa, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Salvador. A Anatel espera que até o dia 28 de outubro, todas as capitais estejam com o sinal liberado. A implantação nos demais municípios será a partir de 1º de janeiro. Gente, com o meu celular novo eu não consegui pegar o 5G nenhuma vezinha até agora, Então, sabia? mas a questão é do iPhone, né? Porque o iPhone, ele mas ainda... o meu é novinho. Então, mas o iPhone ainda não tem aquela avenida liberada do 5G puro. Tanto que o ministro foi lá para os Estados Unidos. Lembra que eles montaram uma comitiva e foram para os Estados Unidos? Era para isso. Razão. É só aquele 5G misturadinho que tem em São Paulo ainda pro iPhone. São Paulo não, pro Brasil, né? Achei lá um Android dela. Tá se achando. Muito rápido. Olha, e o frio, hein? Nossa. Agora o inverno chegou, pelo menos em boa parte do país. A frente fria traz neve e chuva congelada ao sul do Brasil. Gilberto Echauri. A sexta-feira começou com temperaturas negativas nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor marca registrada foi em Urubici, na Serra Catarinense, com 5 graus abaixo de zero. Houve ainda termômetros marcando menos 4 graus em São Joaquim e menos 3 em Urupema. No Rio Grande do Sul, o dia começou com 2,5 graus negativos em São José dos Ausentes, menos 1 em Cambará do Sul e 0,5 décimos negativos em Serafina Correia. Houve geada em diversos pontos ao amanhecer. Ontem à tarde e no início da noite, São José dos Ausentes registrou queda de neve granular e chuva congelada. Não está descartado que o fenômeno volte a acontecer nesta sexta-feira. O presidente da Ucrânia descarta um acordo de paz com a Rússia, ao mesmo tempo que Vladimir Putin volta atrás e se mostra aberto a uma conversa. O destaque é de Arthur Queiroz. A condição de Volodymyr Zelensky para negociar um acordo de paz com a Rússia é que Vladimir Putin ordene antes a retirada das tropas do país de todos os territórios da Ucrânia. Desde o início da guerra, em fevereiro, várias cidades ucranianas foram ocupadas pelas tropas do Kremlin. Hoje, a situação mais preocupante é em Zaporísia, porque é lá que fica a maior usina nuclear da Europa. E os bombardeios que os russos têm feito a partir das imediações do local alertam para o risco de um acidente. Nesta quinta-feira, o presidente da Turquia declarou apoio à Ucrânia. Durante o encontro com Zelensky, o secretário-geral da ONU, Recep Erdogan, disse que o mundo não quer experimentar uma nova Chernobyl. De acordo com agências internacionais, diplomatas russos ouviram de Vladimir Putin que uma conversa com Zelensky, neste momento, pode ser algo viável, mas sem dar mais detalhes. Vamos voltar a falar do São Paulo. São Paulo sofreu, mas avançou na Copa do Brasil, né, Aline Fanelli? O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil pela 5ª vez. No Independência, o tricolor ficou no 2-2 com o América Mineiro e conseguiu a classificação porque havia vencido o jogo de ida por 1-0. O clube abriu 2-0 com 2 gols de Luciano e parecia ter o confronto controlado. Mas o América Mineiro reagiu e chegou ao empate com Wellington Paulista e Everaldo. Miranda ainda foi expulso no começo do segundo tempo. Agora o time do Morumbi enfrentará o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. O sorteio dos mandos de campo será realizado hoje, às 11 da manhã, na sede da CBF. O Humberto mandou uma mensagem mais cedo elogiando tanto a Aline Fanelli, viu, Sheila? Ela é o máximo, eu sou fã da Aline. Agora eu tô falando pra Sheila gestora, tá? Não a Sheila, a gestora. Nossa colega aqui de bancada. Nossa, quero mandar um bom dia para a queridíssima Aline, que como sempre fez uma cobertura sensacional do jogo de ontem. Ela é incrível mesmo, ela né? é, ela é vai incrível. Muito bem no ar, tem muito conhecimento, então é isso.
Fica aqui o elogio público à Aline Fanelli e a toda a equipe de esporte, né? Da Band News FM, que é incrível. Que logo mais embarca para o Catar, né? Porque passa voando, gente. Daqui a pouquinho estamos em novembro, né? Passou a eleição, já é a Copa do Mundo, então nossa equipe embarca para o Catar no comecinho de novembro, né? E a Aline Fanelli, inclusive, será a nossa repórter a cobrir a seleção brasileira. Então vai ser muito legal a gente poder acompanhar com a Aline Fanelli, com toda a nossa equipe, os jogos da Copa no Catar. É um prêmio, né? Não é? Só uma curiosidade, um ouvinte me chamou a atenção e é verdade. A gente falou aqui que Congonhas passou para a iniciativa privada, e é verdade, é iniciativa privada dentro do Brasil. Mas a AENA é uma empresa estatal, é uma estatal espanhola, e que entrou nesse, enfim, foi a única candidata e levou o aeroporto de Congonhas. Vai agir como uma empresa privada dentro do Brasil, mas lá na Espanha ela é uma estatal. Obrigado aqui ao ouvinte. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Final de telefone 6010, código de área 82. Obrigado, meu irmão. Falando em avião... Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como vai, Megali? Tá feliz aí? Ó, Carla Bigato sorrindo, ó. Carla Bigato fica mais bonita quando sorri. Como a nossa Sheila Magalhães, a nossa Margaret Thatcher do Morumbi, da Band News FM. Agora, olha, ontem o teu São Paulo sofreu, viu, Megali? Tava ganhando de 2-0 lá no Mineirão, não, no Estádio Independência do América, o Coelho, e o América acabou empatando e mais um pouquinho, faz 3-2, aí teríamos ido para os pênaltis, mas isso já era. 2-2 lá em BH, capital mundial do Galho, São Paulo avança. CSA 2, Vasco da Gama, olha, 0. Olha o Vasco como é que tá, perdeu lá em Maceió. Tombense, Minas Gerais, cidade de Tombos, Tombense 1, Esporte Clube do Recife 0. E classificados para a Copa do Brasil agora, nossa, mas cada semifinal que eu vou dizer uma coisa pra você. São Paulo e Flamengo, vai dar São Paulo. Corinthians e Fluminense, vai dar Corinthians. Eu conheço porque eu tenho antevisão do fato. Grande abraço pra vocês, grande final de semana, mas pelo amor de Deus. Viu, Sheila Magalhães, proíba aí. Vocês falam muito em sextou. O dia que eu for presidente da República, eu vou proibir esse sextou horroroso que inventaram. Um abraço pra vocês, grande final de semana e até segunda. Mas aí o nosso avião Beluga. É do Ricardo, o ouvinte Ricardo escreveu aqui. O ouvinte final de telefone 4646 escreve: pô, o Megali, ele usou uma palavra que o horário não permite, nem ligou pros elogios dados à Aline Fanelli. Eu realmente não falei nada porque as minhas companheiras já falaram por mim, mas eu... Nossa, mas o pessoal pega no seu pé, né? Podia pegar em outra coisa. Eu endosso tudo que foi dito aqui e dobro a aposta. O senhor persegue a Aline Fanelli. É brilhante, aliás, a nossa equipe esportiva é demais. Vocês perseguem um Megali. Persegue um Megali.